Ei, queridão, queridona, se você é daquele que é econômico nas palavras, se você é daquele que tem dificuldade de fazer aquele gesto de estender a mão, meu irmão, fica comigo até o final, porque esse vídeo é pra você. Shalom, graça e paz, queridão, queridona. E hoje teremos aqui no Falando Entre Nós, sim, mais um daqueles temas polêmicos do reciprocidade, os mandamentos recíprocos. Exatamente. Cumprimentem uns aos outros. E como eu disse, se você é daqueles que é econômico nas palavras, se você é daquele que tem dificuldade de fazer aquele gesto, de estender a mão, se você é daquele que é considerado como altivo, orgulhoso, metido, com certeza esse vídeo é para você. E no vídeo de hoje nós vamos aprender alguns detalhes importantes do que a palavra de Deus nos afirma acerca desse mandamento recíproco. Cumprimentem uns aos outros. E a gente vai aprender muita coisa boa. Fica comigo até o final. E olha só o texto que a gente vai ver primeiro. Olha o que a palavra de Deus diz. Começando por carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, verso 16. Olha só o que diz. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos enviam fraternas saudações. Nós vimos aqui agora a palavra de Deus através do apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, aos crentes que estavam em Roma, sobre a importância de saudar uns aos outros. Mas antes de Paulo escrever aos romanos, nós podemos ver a importância da saudação através das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Vamos conferir? Olha só o que o Sermão do Monte nos reserva através das expressões faladas por Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor. Olha o que diz. Acompanha comigo. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 43 ao verso 48. Olha a palavra. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois que é ele que faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama a chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem assim também os publicanos? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem assim também os gentios dessa mesma forma? Sendo assim, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Aleluia! Glória a Deus. Palavra de Jesus, hein? Verso 47, quando ele diz: se saudardes somente os vossos irmãos, que recompensa tendes o que há de notável nisso? Exatamente. Jesus nos ensinando aqui a importância de falarmos uns com os outros, de cumprimentarmos uns aos outros, de saudarmos uns aos outros. E não só aqueles a quem nós temos proximidade, aqueles que estão perto de nós, que são nossos amigos ou que são nossos irmãos. E olhem lá, que muitos de nós, até para os que são da mesma família, família da fé, família em Cristo e até família de sangue, muitas vezes deixamos de saudar. Mas o Senhor Jesus nos questiona: o que há de notável nisso? Se eu saudar ou se eu amar apenas aqueles que estão perto de mim ou que são meus amigos? Nada de diferente eu farei. Não foi para isso que ele nos chamou. E é importante notar que
os mandamentos recíprocos se repetem ao longo das Escrituras. Nas cartas do Novo Testamento, nós vamos poder encontrar pelo menos 4 expressões de Paulo e uma expressão de Pedro acerca desse cumprimento. Nós vamos ver aqui, nas expressões das cartas, o ósculo santo. Ósculo santo. Ósculo significa beijo. Exatamente. E outras expressões, no Antigo Testamento ainda, a gente vai ver aqui também, que existe a expressão beijo de paz. Exatamente, um beijo de paz. O ósculo santo também pode ser reconhecido como expressão de beijo de paz. No Novo Testamento, nós vamos encontrar, como já lemos em Romanos capítulo 16, verso 16, Paulo nos estimulando a saudarmos os nossos irmãos uns aos outros com ósculo de paz, com ósculo santo, com o beijo santo. Isso mesmo. Mas isso era uma coisa cultural. Nós podemos identificar que fazia parte da cultura da igreja primitiva, em Roma, entre os discípulos, entre Jesus e os discípulos, esta saudação de dar um beijo no rosto, um beijo de paz, um beijo santo. E os cristãos eram identificados também por esse comportamento. Mas como é algo cultural, não é comum na cultura ocidental encontrarmos esse comportamento. Inclusive, pode até acontecer alguma estranheza nesse comportamento. Não deveria ser, porque como povo de Deus, como cristãos que somos, seria um comportamento de amizade, de honra, de companheirismo em Cristo, de respeito, expressando a santidade nos relacionamentos. Então, Cristo nos dá uma lição sobre isso, sobre saudar uns aos outros, e não apenas aqueles a quem amamos ou aqueles que nos rodeiam. E Paulo foi usado muitas vezes para, no final das suas cartas, finalizando o seu texto, finalizando os seus escritos através de cartas, recomendando que a igreja se comportasse dessa forma. Podemos ver essa expressão também. 1 Coríntios capítulo 16, verso 20. Mais uma vez, podemos enxergar aqui Paulo estimulando a igreja a saudar um ao outro com o ósculo santo. Olha o que diz. As igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui vos saudam. Cumprimentai-vos uns aos outros com ósculo santo. Com costumeiro ósculo santo. Ele ainda reforça. Com costumeiro ósculo santo. Era do costume da igreja fazer esse tipo de saudação. E a gente não para por aqui. Tem mais. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 12. Saudai-vos uns aos outros com ósculos santos. Todos os santos nos enviam saudações. Está aqui mais uma vez, sempre no finalzinho dos seus escritos, nas cartas, Paulo faz essa recomendação. Em algumas cartas, é evidente. Ele faz essa recomendação sobre saudar com um beijo santo, com um beijo de paz. E ele continua a carta de Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 26. Saudai todos os irmãos com um beijo santo, com um beijo de paz. Mais uma vez, Paulo aqui nos encorajando a nos saudarmos uns aos outros. E dessa vez a gente vai ler agora a recomendação do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 14, também fazendo essa recomendação. Pedro é um daquele que apostava na relação fraternal. As suas cartas falam sobre esse exemplo de relação fraternal. Amai-vos ardentemente, amai-vos fraternalmente como amigos. Pedro faz esse tipo de recomendação. E aqui no capítulo 5 da sua primeira carta, ele diz o seguinte, no verso 14:
Cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo santo, amor fraternal. Paz a todos, vós que estáis vivendo em Cristo. Olha aí, com um beijo santo, amor fraternal. É a recomendação de Pedro. Amor fraternal. No costume da igreja primitiva, nós podemos identificar essa questão do beijo no rosto. Seria um beijo santo, um beijo de paz. E eles se cumprimentavam assim. E aí, você pode dizer, Josemar, não é o costume do povo ocidental. Não é, realmente. Não é. Mas o costume do povo ocidental pode ser o paz do Senhor, pode ser o graça e paz, pode ser a graça vos seja multiplicada em Cristo, graça e misericórdia, graça e paz, paz e graça. Não importa qual seja o costume, seja apenas o estender a mão e apertar com um cumprimento. É mais comum no mundo ocidental as mulheres se cumprimentarem com um abraço, com um beijo no rosto. Sim, é mais normal. E você pode dizer, não vou fazer isso, Josimar, porque eu não sou falso. Muita gente age com falsidade na hora de cumprimentar. E tem muita gente que age com politicagem, cumprimenta pela obrigação, porque é líder, porque é pastor, porque faz parte da base da liderança da igreja e sente a obrigação de passar e cumprimentar. Irmãos, quanto à falsidade, olha, há um texto da palavra que é incrível. E o cumprimento falso fala muito mais de quem cumprimenta do que quem recebe. Veja só, nós podemos identificar isso mais uma vez. Jesus, queridão, nos dá mais um belo exemplo. Vamos ver? Olha aí, tá preparado? Tá preparado para mudar a tua postura? Vamos lá. Em Mateus, no capítulo 26, versos 48 e até os 50, nós podemos ver ali o contexto da traição de Judas, mas avalia só o que Jesus fez. É sobre o que nós fazemos em Cristo. Não importa se alguém é falso ao te cumprimentar, importa que você seja verdadeiro. Toma essa lapada e vê o que Jesus nos ensina. Verso 48. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurais prendê-lo. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saldo, ó mestre, e lhe deu um beijo no rosto. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Perceba, aleluia, Judas combinou de usar o costume cristão de se cumprimentar, o beijo de paz, o ósculo santo, para identificar Jesus, porque todos eram tão parecidos no seu comportamento, na sua forma de viver, que precisaria um jeito de identificar Jesus para que Jesus fosse preso. E Judas usou o costume de cumprimentar com um ósculo santo, o beijo de paz, para entregar Jesus às autoridades. Judas ali, ele usou de uma artimanha, ele foi falso, mentiroso, traidor. Mas Jesus o considerava. A postura de Jesus olhou para Judas e expressou: amigo, não importa se o outro te trai, é falso, não é verdadeiro ao te cumprimentar, mas importa que o teu coração, a tua postura, a tua verdade prevaleça ao responder o cumprimento daquele que é indiferente a você. Assim como Jesus fez diante da atitude de Judas. Judas o traiu, mas Jesus o amou como verdadeiro amigo. Aleluia. E é interessante, irmãos, notar que esse cumprimento, o beijo de paz, já existia desde o Antigo Testamento. Podemos ver esse comportamento
quando Deus fala com Arão e pede para Arão encontrar Moisés. E ao encontrar Moisés, lá no Êxodo, no capítulo 4, no verso 17, quando Arão encontra Moisés, ele encontra e sauda Moisés com um beijo de paz. Então, desde ali, o beijo de paz. Desde o Antigo Testamento, nós já podemos identificar o ósculo santo, o beijo de paz, como forma de cumprimentar uns aos outros. Olha aí que coisa linda. Então, meu irmão, não é sobre o outro não ser verdadeiro, não é sobre o outro ser falso, não é sobre o outro ser um traidor, é sobre quem você é em Cristo. Então, atendendo ao pedido de Jesus, que diferença nós fazemos se eu saudar apenas aquela pessoa que eu amo, se eu saudar apenas o discípulo da minha célula, do meu GF, da minha igreja? Não é um vídeo político, mas sabia que existe polarização até no meio cristão? Exato, meu irmão. Você sabia que existem igrejas que costumam não saudar irmãos de outras igrejas, causando uma polarização? A polarização não existe só no meio político, no meio cristão também. E isso é terrível. Não deveria haver. Sim, porque polarização acontece a partir do momento em que eu acredito que haja uma divergência de opinião, uma opinião contrária, um entendimento contrário acerca do que o caminho da palavra, o que Jesus nos ensina. Quando eu encontro alguma divergência humana e cria-se uma polarização a ponto de eu não saudar um irmão que faz parte de uma outra igreja, de uma outra denominação, por conta de regras humanas, por conta de dogmas, por conta de usos e costumes. Desperta, tu que dormes, deixemos as obras das trevas, porque está mais próximo o dia da nossa redenção do que quando nós cremos. Aleluia! É tempo de amarmos uns aos outros. É tempo de saudarmos uns aos outros, obedecendo a palavra do Senhor, que nos ensina a saudarmos uns aos outros, para que sejamos reconhecidos como filhos do nosso Pai. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. E se você gostou do episódio de hoje, cumprimentem uns aos outros. Curte, comenta, compartilha em nome de Jesus. Deixa o teu comentário aqui para que possamos aprender juntos. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Tchau!